Então vamos falar hoje de Apocalipse 2, capítulo 2, tá? E para quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, tem vídeo todos os dias, tá? Curta e compartilhe. Isso me ajuda muito a entregar esses vídeos para mais pessoas, tá bom, pessoal? Revelare. Ao anjo da igreja, entre aspas, não é ao pastor ou líder de uma denominação, no mesmo modo que igreja não é um templo ou denominação. Como vimos no grau anterior, 300, aqui é o grau lá do canal do YouTube deles, tá? Da Bíblia Original Codex. Tudo isso vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? O anjo é uma manifestação do Criador. Olha só, eu tava falando agora de anjo aqui pro Paulo, né, Paulo? Ó, que legal, já vou responder isso pra ti agora, Paulo, ó. Uma centelha, partícula, uma emanação. E o 7 representa o todo, representa muitos. A incógnita do X e Y, uma metáfora numérica para indicar muitos, completo, todo e perfeito. Infelizmente, todos só sabem repetir o que já escutaram, que o 7 significa perfeição, ou campanhas místicas privilegiadas. Privilegistas, aliás, mas isso nunca. O 7 é o X, portanto, não se tratam de somente 7 igrejas, nem somente 7 arcanjos, anjos, planetas ou espíritos do Criador. Bom dia, Poliana, bem-vinda! Revelare aqui novamente. Éfeso era a capital da Ásia, a cidade mais importante do Império Romano depois de Roma. Por esta razão, ela é a primeira a ser citada, para representar 7 grupos em 7 eras, não literalmente, mas sim em vários séculos. Para entender isso, é possível imaginar, por exemplo, como 21 séculos, 3 vezes 7, e não 7 eras literais. Como se enganou o profeta Brahman, e como dizem quase todos os teólogos equivocados. Se fossem dispensações, como já ensinamos em graus, seriam 5 fases. E a última seria uma dualidade de Filadélfia e Laodiceia, como já ensinamos em graus. Opa, pulei, eu subi Eu vou ter que acompanhar aqui com a caneta. Como uma bifurcação, pois seria impossível chamar de igreja perfeita os judeus e cristãos do século 17 ou 18. Isso é absolutamente incoerente. A teologia cega ao ridículo de estabelecer datas na pretensão de encaixar o 7 como literal em tempos do homem. Veja. 1. Éfeso era a era apostólica. 2. Esmima, era de perseguições, até 316. 3. Pérgamo, era imperial, 316 a 500. 4. Tiatira, era negra, 500 a 1500. 5. Sardes, era da Reforma, 1500 a 1700. 6. Filadélfia, era das Missões, 1700 a 1900. 7. Laodiceia, era da Apostasia, 1900. Cris, mas olha só, o que esse 7 aqui está querendo dizer? Olha só que interessante o 7 querendo dizer e se encaixar dentro da nossa era hoje. Porque aqui mostra o 3 vezes 7, que é igual a 21. Né? 21, estamos no século 21. E olha que interessante, quando eu falo que Jesus vai voltar na nossa era, na nossa época, na nossa década, é porque literalmente ele vai voltar. O 7 aqui, ele se manifesta em várias ocasiões diferentes, inclusive no 7 que representa o sábado, né? O descanso. Nós estamos na sexta-feira, já passaram-se 6 décadas, estamos na 7ª década. Então o 7 não é apenas um número metafórico sem coerência, não. Tudo tem um significado e por isso que este número é tão importante para a nossa década. É nessa era. Pode ser que ele retorne nessa década, né? A gente tem aí no máximo uns 13 anos, tá? Mas é muito importante vocês se atentarem aos números, aos significados, isso representa muita coisa. Onde para muitas pessoas isso passa despercebido, isso não tem nada a ver, quem entende, quem evolui, entende o significado das palavras de Deus, tá bom?
Que legal, Thales. Bem-vindo. Ó, tu acabou de me fazer a pergunta e eu respondi isso antes de ler a tua pergunta, né, Poliana? Eu acho que tá respondida. A gente fala aí no máximo 13 anos, 2033, tá? Porque a Bíblia cita ali um dia, mas um dia significa um ano, 1000 anos. Um tempo. Eu já li essa passagem, outra hora eu leio essa passagem de novo para vocês, mas vai estar aqui em Apocalipse e vocês vão poder entender. Não, em Mateus, desculpa, onde Jesus fala de como será o fim, tá bom? Então deixa eu continuar aqui. Como pode o século XVIII, com escravidão, machismo, jesuítas, abusos sexuais, escândalos, legalismo e divisões, ser Filadélfia? Então, nossa revelação original é que o maior problema é o mau entendimento de Sete. Igreja e anjo, aqui tá entre aspas, tá? Igreja e anjo. As cartas não foram entregues aos anjos por serem eles culpados ou responsáveis pela culpa do povo local. Não. As cartas foram entregues aos anjos, que na raiz original significam mensageiros, correio, arautos e profetas. Eles apenas receberam as cartas e as entregaram com a mensagem do Criador, assim como fazia a virtude divina Gabriel. Portanto, a carta de um conteúdo coletivo para a cultura local se penaliza, sim, os responsáveis, os falsos líderes, mas esses não são os anjos das igrejas. Com este entendimento original, já podemos continuar. Então, aqui é a leitura da Bíblia, tá? Tem os revelares que são as explicações, tá? Então, a leitura bíblica. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan, a primeira carta ao primeiro candelabro, ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na capital Éfeso, escreva. Esta é a mensagem do que tem todas, 7. As estrelas da sua mão direita, dextra, e caminha porque domina todos os ajuntamentos da terra, representados pelos 7 candelabros de ouro. Revelare. Veja que as 7 estrelas são os 7 anjos ou arcanjos. Portanto, não há nenhum pastor, padre ou rabino na mão direita do Criador, mas sim todos os seus espíritos. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Conheço o seu caráter, o trabalho incansável e a luta constante de vocês. Sei que vocês não toleram homens maus e crivaram os falsos mestres enviados ao descobrirem que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. Mesmo sofrendo, nunca desanimaram. O que eu tenho contra vocês? Mas vocês se divorciaram do amor que tinham. Jeremias 2:2. Lembrem-se de quando caíram. Arrependam-se e voltem a ter o mesmo amor que tinham no início. Se não se arrependerem, irei até vocês e tirarei o primeiro candelabro que lhes representa. Vocês perderão tudo o que fizeram. Revelare. Lembrem-se de que arrepender é metanoia, dar meia volta, convertere, voltar ao original. Ou seja, se alguma ovelha se perder no caminho, dê meia volta, arrependam-se enquanto ainda é tempo. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. O que eu tenho a ver... é verdade. O que eu tenho a favor de vocês? Vocês odeiam a prática do nicolaísmo, assim como eu odeio. Revelare. Como já revelamos nos graus anteriores, nicolaísmo vem do grego domínio, clero, hierarquia, títulos, poder sobre o povo, leigos alienados. Obrigada, Simone, muito obrigada, viu? Havia sim um Nicolau, Atos 6:5, mas ele era um discípulo original de Jerusalém e não um líder de uma seita dominadora, como erroneamente supõem os teólogos. Também não era uma seita gnóstica, como disse a tradição católica por Tertuliano, pois estas seitas, grupos, surgiram depois. Na verdade, a prática de explorar o medo das pessoas e comercializar a fé pertence tanto a Balaão, como veremos no contexto, como ao nicolaísmo.
O termo nicolaísmo, no original, refere-se a nada mais que a prática de Balaão, dominar e negociar. Quem está chegando agora e está na dúvida do que eu estou lendo aqui, eu estou lendo Apocalipse, capítulo 2, da Bíblia original, Codex, tá? Ó, da Filosofia X. Depois que for passado aqui pro YouTube, lá pro YouTube, eu estou gravando pelo TikTok, vai estar na descrição onde vocês compram, para vocês também se inscreverem no canal do Akel, da Bíblia Original Codex, para vocês entenderem muitas outras coisas, tá bom? Então vamos lá. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito, através do mensageiro, a todos os ajuntamentos. Aos vencedores eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no jardim do Éden desde o início de tudo. A segunda carta ao segundo candelabro. Ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Esmirna, escreva: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, e que venceu a morte. Conheço as suas aflições e sua pobreza material, mas para mim vocês são ricos imaterialmente. Revelare. Veja o efeito rico e Lázaro, que tanto temos ensinado. O pós-morte imaterial é apenas metanoia da condição da vida material. O rico aqui será pobre lá, e o pobre aqui será rico lá. O que está em foco é o ego, aquele que se considera rico e poderoso, que é a Laodiceia, né? Que é a igreja da mentira, será pobre e miserável no julgamento do grande dia. Não é preciso morrer para saber. Descubra por que estas 7 cartas, que representam todas as formas de sentença, todos os vereditos, todas as batidas de martelo do Criador. É assim que ele vai julgar. Esse é o espírito, o sentido destas 7 cartas. São as palavras que cada um vai ouvir e a forma como o Criador vê nosso caráter e nossas escolhas. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: conheço a grande mentira, que para mim é uma difamação, dos que dizem ser judeus, mas não são. Eles são judeus biologicamente, mas seu comportamento prova que são, na verdade, sinagogas do mal. Revelare. O judaísmo era muito forte na cidade de Esmirna e muito hostil ao cristianismo original. Os judeus ajudaram a matar Policarpo e assassinaram Piônio em 250 d.C., em Esmirna. Justino Mártir acusou os judeus nas suas sinagogas de amaldiçoarem em público a todos quantos confiassem em Cristo. Tertuliano e Eusébio também confirmam a perseguição dos judeus aos cristãos. Portanto, a teologia mente quando culpa os gnósticos e pagãos romanos. A culpa foi dos judeus maus legalistas. Aqui, muitos conspiracionistas, principalmente desigrejados, dizem que os falsos judeus são os askenazes, mas isso, como já ensinamos em outros graus, está equivocado, pois eles eram judeus sim, mas não o Criador, mas não para o Criador. Vejam que ter, ser e poder, como acabamos de revelar. Quem dizer ser rico é pobre. E quem dizer ser judeu para o Criador não o é. Cuidado com o que você afirma ser, pois o Criador vê exatamente o contrário. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: não tenham medo do que vocês vão sofrer nas mãos dos judeus. Saibam que estes diabos lançarão alguns de vocês na prisão, e sua perseguição durará 10 anos. E aqui entre parênteses está dias. Olha que interessante essa parte. Eu vou repetir. Saibam que estes diabos lançarão alguns de vocês na prisão, e sua perseguição durará 10 anos. Quem são os diabos que Jesus está falando aqui? É aquele ser místico criado pela Igreja Católica? O diabo é o ser humano. Somos nós. É o nosso ego. Quem é que vai lançar as pessoas na prisão? As pessoas, outras pessoas. Através da perseguição. Revelare.
O imperador Diocleciano, com o apoio dos judeus, matou centenas de milhares de cristãos por 10 anos. Entre 295 a 305 d.C., numa só catacumba de Roma, foram encontradas as ossadas de 174 mil cristãos. Veja que o termo dias, aqui, entre aspas, no original referia-se a anos. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Bom dia, Ana Paula. Permaneçam firmes até a morte, sem medo dos judeus maus, e eu darei para vocês a coroa da vida eterna. É o que eu sempre venho falando para vocês aqui. Tem muitas pessoas que dizem, Cris, mas eu tenho medo do que há de vir, né, desse apocalipse, dessas coisas. Gente, continuam firmes, assim, porque, olha só, com medo ou sem medo, a probabilidade de você ser perseguido e ser morto por falar de Jesus, ela é muito grande. Então perca o seu medo. Perca o seu ego, que te impede muitas vezes de fazer o que você tem que fazer. Eu vejo muitas pessoas conhecedoras da palavra do Evangelho, conhecem mais do que eu, inclusive, e não falam para as pessoas, não publicam nas suas redes sociais para mais pessoas terem acesso a essa verdade. Não importa se você vai ser julgado, não importa se as pessoas vão te massacrar. O que importa é você pregar o verdadeiro evangelho. Lembre-se que Cristo também foi massacrado por pregar o verdadeiro evangelho. E olha quem era Cristo, o próprio Deus. Imagina, o próprio Deus foi humilhado pela sua própria criação, foi morto pela sua própria criação. Então vamos lá, ó. Iluminare. Opa! Ó, permaneçam firmes até a morte. Eu não sei se eu li essa parte, mas eu vou ler de novo, que eu já esqueci. Permaneçam firmes até a morte, sem medo dos judeus maus, e eu darei para vocês a coroa da vida eterna. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro, a todos os ajuntamentos. Os vencedores morrerão na matéria, que eu acabei de falar, mas sua imatéria nunca morrerá. Iluminare. A segunda morte é o lago de fogo. Metáfora para representar o fim de tudo, a inexistência plena da consciência. Quando já se esgotarem todas as três, delta que significa três, tá? Instâncias judiciais do Criador. Então, lago de fogo não significa literalmente um fogo, significa inexistência. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. A terceira carta ao terceiro candelabro, ao mensageiro de luz responsável por entregar a mensagem da verdade para os que estão na cidade de Pérgamo. Escreva: estas é as... Ó, tá errado aqui o erro de português. Tá estas, mas esta é a mensagem do que tem a espada afiada dual de 2 gumes. Vocês vivem na cidade do trono do mal. Revelare. Cristo não tinha aceitação na cidade de Pérgamo. Atrás da cidade havia uma colina de 300 metros de altura, onde ficavam muitos altares e templos. Além disso, fazia-se cultos para adorar ao imperador. Olha que interessante isso. O próprio Deus em carne veio ao mundo para dar um direito à salvação para a sua criação. Eles rejeitam o próprio Deus que está ali. Opa, deixei cair. Que está ali na frente deles. Na frente deles. Pronto para ouvir, pronto para abraçar, pronto para tudo, né? Para ensinar, pregar o verdadeiro evangelho. E eles rejeitam esse próprio Deus que está ali na frente deles. E aí vão para templos, né? Fazer adorações, ritos, ficam apegados ao misticismo, né? Enquanto o próprio Deus que diz, olha, eu tô aqui, vem aqui. Eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não quero sacrifício, eu só quero amor. Continuando aqui. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Mesmo que a verdade não tenha lugar nesta cidade, vocês permanecem leais ao meu nome. E nunca renunciaram à fé em mim, nem mesmo quando Antipas, nome que significa contra todos, professor da escola de Pérgamo, foi uma testemunha da verdade. Ele foi morto em Pérgamo, porque nesta cidade não há lugar para a verdade. Isso tenho a favor de vocês, mas o que tenho contra vocês na minha espada dual é: muitos de vocês seguem aos ensinos de Balaão, o profeta enganador que, aliado ao poder político de Balaão,
de Balaque, alienou os fracos para fazê-los se envolverem com o paganismo e a imoralidade. Paganizaram a verdade a fim de explorar os fiéis. Assim, por deixarem se enganar pelos falsos ensinos e líderes religiosos, serão devorados e destruídos pelos mesmos dominadores religiosos, os nicolaítas. Portanto, arrependam-se. Se não se arrependerem, quando eu voltar, matarei a todos esses líderes religiosos com a espada dual da minha boca. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos. A todos que vencerem, eu darei do maná imaterial e eterno. Baruque 29, 8. Ganharão também um diamante, Urim e Tumim, no qual está escrito um novo nome meu, que será conhecido apenas pelo vencedor que o receber. Cada vencedor terá um novo nome meu especial e individual. A quarta carta ao quarto candelabro. Ao mensageiro de luz responsável por entregar a mensagem da verdade para os que estão na cidade de Tiatira, escreva: esta é a mensagem do Criador que se tornou filho, de olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente. Conheço o seu caráter, conheço o seu amor, a sua fé, o seu trabalho e a sua constância. Sei que você está fazendo mais agora do que no início. Isso eu tenho a favor, mas o que tenho contra vocês é: vocês toleram Jezabel, uma mulher que diz ser pregadora. O rei Acabe era dominado por ela, e isso causou a queda de Israel. Assim também, essa mulher pregadora está dominando a vocês com seus falsos ensinos. Ela parece ser uma pregadora com dons espirituais, mas é na verdade uma pervertida sexual. Ela não se importa se os prazeres do mundo material seduzirem a vocês. Eu dei tempo a ela... Opa, caiu aqui. Eu dei tempo a ela para que se arrependesse de seu mau caráter, mas ela não quis se arrepender. Por essa razão, enviarei uma doença a ela e trarei grande sofrimento a todos que adulterarem a verdade com ela. Se vocês não querem sofrer com ela, então se arrependam, eu matarei os filhos de Jezabel. Revelarem. E então, caro leitor da Bíblia original, o Criador é ou não é dual? É ou não é o mal dos homens maus? Onde está o diabo aqui? Quem coloca doenças, como vimos em Deuteronômio 28? Não se enganem. O Criador só é amor para quem é amor. Muitas pessoas tendem a falar o contrário, que Deus é apenas amor, que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Isso não é verdade, porque se o tempo todo Deus fosse bom, ele não julgaria os maus, ele perdoaria os maus e todo mundo viveria junto. E como Deus é justo, ele diz: não, eu só sou bom para quem é bom e vou ser mal para quem é mal. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: quando eu interferir para o mal, todos os ajuntamentos de todos os lugares e de todos os tempos saberão que eu sou aquele que conhece as verdadeiras intenções, motivações e desejos da consciência. Não adianta você fingir que você é alguém, que você se importa com outra pessoa, que você é um pastor totalmente preocupado com a sua igreja, enquanto você só é pastor para receber dinheiro. Deus conhece o seu coração, e é isso que Jesus Cristo está falando aqui. Eu sou a retribuição e o pagamento das escolhas de cada um de vocês. Todos vocês que acreditam em seu falso ensino e suas falsas revelações receberão o mal. Mas de vocês que se reúnem em Tiatira e não seguem os falsos ensinos dela, não cobrarei dogmas e leis bíblicas. Só espero de vocês amor. Continuem assim até que eu venha. Todos que fizerem minha vontade até o fim vencerão e governarão comigo no meu reino. Como eu disse no passado, Salmo 2, 8 e 9. Eu governarei com cetro de ferro, julgando todos os homens maus e fazendo deles cacos, assim como um vaso de barro que se quebra. A natureza e o poder que tenho depois de voltar da terra
Eu a darei a todos que vencerem. Seremos deuses também. O título que todos os reis almejaram e que só eu tenho, também o darei a vocês. Olha que lindo isso, gente. É maravilhoso isso aqui. O título de estrela da manhã. Lúcifer, os portadores da luz. Enquanto os muitos designam Lúcifer como o nome de um ser mau, Jesus Cristo está designando Lúcifer como o nosso próprio nome. E aqui também ele fala que nós seremos vencedores, nós seremos Lúcifer, estrelas da manhã. Oi, Rafael, bem-vindo! Quanto tempo? Revelare. Para os judeus, a estrela da tarde era a morte e o mal. Era a vida e o bem. E a estrela da manhã era a vida e o bem. Esse pequeno versículo não só desmente a teologia sobre a origem do mal, vindo do equivocado Lúcifer, como também prova a dualidade. Das 7 estrelas, essa é a principal, e é esta que seremos. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito, através do mensageiro a todos os ajuntamentos. E aqui se encerra do 1 ao 29, o capítulo 2. São muitas dúvidas, Robson. Lá em Bíblia Original Codex no YouTube, tu também vai encontrar muitas coisas que tu ainda não vai encontrar no meu canal. É de lá que eu tiro os ensinamentos que eu trago pra vocês, tá? Ai, que frio. E muito obrigada, tá? Obrigada pela participação de todos e até a próxima live. Tchau, tchau!